Olá, eu sou o Edson Matias e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero tratar sobre a verdade bíblica da doutrina da Trindade. Mais especificamente, eu quero dar algumas indicações de literatura para que você possa estudar melhor esse assunto bíblico. Tanto uma compreensão histórica, no sentido da sua compreensão histórica ao longo dos anos, também um trato pastoral, também algumas questões de ordem mais teológica. Pois bem, apesar da dificuldade de nós estudarmos a doutrina da Trindade, não é algo que foge da nossa capacidade termos uma visão panorâmica da compreensão sobre esse assunto. Porque apesar das dificuldades que nós podemos ver, tanto igrejas no nosso presente momento, como no passado, tiveram uma certa, por assim dizer, dificuldade de compreensão. E ao longo do tempo foram desenvolvidas algumas heresias, modalismo, sabelianismo, unicismo, alguns conceitos que fogem à verdade bíblica. E quando nós tratamos a parte histórica, nós podemos perceber como foi a compreensão dos nossos irmãos no passado e como ao longo dos séculos Deus foi lançando mais luz para uma melhor compreensão dessa verdade bíblica. Pois bem, quero começar com esse livro daqui, de Tim Chester, Conhecendo o Deus Trino. É da editora Fiel. Ele é dividido em 3 partes. É um livro mais de ordem panorâmica, mas não é superficial. Uma introdução para aqueles que querem uma compreensão não exaustiva, se é que nós podemos usar esse termo, sobre a doutrina bíblica. Mas vejam só, a primeira parte é os fundamentos bíblicos, a segunda é os fundamentos históricos, a compreensão do povo de Deus ao longo desses séculos e as implicações práticas, essa é a terceira parte. Então, o que ele faz aqui é uma apresentação panorâmica da doutrina desde a sua concepção bíblica, o seu desenvolvimento histórico e as implicações e aplicações para a vida da igreja. Um outro, aqui dentro do campo da história da doutrina bíblica, da história da teologia, esse aqui, O Deus da Salvação, da editora Loyola, das edições Loyola. O Bernard Chabot, eu acredito que é assim que se pronuncia, ele trata aqui, são na verdade 4 livros. Esse primeiro, Deus da Salvação, ele trata sobre a compreensão do povo de Deus sobre Deus ao longo da era cristã. Como assim? Como o povo, a igreja do Senhor, foi compreendendo a verdade bíblica sobre a doutrina da Trindade e suas implicações para a vida comunitária, para a vida da igreja, para as relações dentro da igreja. A abordagem dele é histórica, vale muito a pena. Também nós temos aqui que trata dentro de um contexto sistemático e também histórico do Dom Luiz Ladaria, O Deus Vivo e Verdadeiro. Esse livro aqui, também da Edições Loyola, ele vai fazer um apanhado histórico da doutrina da Trindade, sua compreensão ao longo do tempo e também uma análise dentro do um pressuposto católico. É muito interessante porque é tanto uma visão sistemática quanto uma visão histórica dessa compreensão. E também dele, um outro livro é A Trindade, de Dom Luiz Ladaria. Esses 2 livros são da Loyola, eles lançam um panorama aqui nesse segundo livro, ele é mais sistemático. Ele trata de pontos sistemáticos sobre a doutrina da Trindade em relação às questões do aspecto da abordagem mais recente sobre a doutrina da Trindade, sobre a compreensão da igreja nesses últimos anos. Um outro, agora que dentro de um contexto mais pastoral, temos aqui Comunhão com Deus Trino, de John Owen, da Cultura Cristã. Aqui ele vai falar sobre a relação do crente com as 3 pessoas da Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Como se dá essa relação, tanto bíblica como sistematicamente. É um livro mais voltado para algo não devocional no sentido
de ser uma interpretação pessoal, não, mas é uma compreensão, um estudo bíblico, de teologia bíblica e sistemática sobre como nós temos comunhão com cada pessoa da Trindade e com as três pessoas de forma abordada aqui por esse livro. É leitura cultura cristã, uma comunhão com Deus Trino. E tem um aspecto muito mais, por assim dizer, prático, no sentido, ele já parte de um pressuposto da compreensão da doutrina da Trindade e mostra como deve ser essa relação do crente, do cristão, do devoto, daquele que devota sua vida ao Senhor, com as pessoas da Trindade, com o Senhor Deus. E também nós temos aqui como fonte livros de ordem histórica, 2. Esse aqui da cultura, esse aqui da Paulus, Santo Hilário de Poitiers, é o Tratado sobre a Santíssima Trindade. Aqui da Paulus, daquela coleção dos pais da igreja, também da mesma coleção de Santo Agostinho, a Trindade. Então, são duas importantes contribuições na história da igreja para a compreensão da doutrina da Trindade. Então, nós temos aqui livros que vão contribuir para uma compreensão sobre esse tema, sobre essa verdade bíblica. Quando a gente vê Hilário de Poitiers e Santo Agostinho, nós vemos ali as questões, como eles fizeram teologia dentro daquele contexto, seu contexto imediato. Quais são as respostas dadas, quais são os desafios e os conflitos que a igreja estava vivendo naquele momento para dar essa resposta necessária contra hereges, contra má compreensão, contra aqueles que se opunham a essa verdade bíblica. E por último, e não menos importante, o dicionário teológico, o Deus Cristão. Ele é editado pela Paulus. Então, é um dicionário que fica na mediação entre teologia histórica, filosófica, sistemática, teologia bíblica. O que ele faz? Ele pega os principais termos relacionados à doutrina de Deus, à doutrina da Trindade, e aborda esses termos. Então ele trata de forma histórica cada um dos termos, dá a definição ao longo do processo histórico, dá a definição sistemática e trabalha esses termos trazendo à luz uma compreensão voltada para a Trindade. Então vamos imaginar comunhão. Ele fala sobre a doutrina da comunhão intratrinitária, da Trindade imanente, da Trindade ontológica, Trindade econômica, no sentido das suas ações trinitárias, da criação. Ele trata a partir da perspectiva trinitária. Então esse dicionário, ele aborda, não sei se eu poderia dizer de forma exaustiva, não dá, mas ele compreende os termos principais sobre a verdade da doutrina da Trindade. Então, esses livros, não são todos os livros, obviamente, sobre esse tema, mas lança luz para uma melhor compreensão sobre a verdade bíblica da Trindade. Então, nós temos também as teologias sistemáticas, que cumprem também um papel excelente na abordagem dos temas, desse tema específico. Mas eu trouxe esses livros para, de forma panorâmica, ajudá-lo a compreender de forma histórica, de forma pastoral, sistemática e filosófica, os termos e conceitos relacionados à doutrina da Trindade. Não podemos jamais estudar as Escrituras, estudar a pessoa do Senhor que se revela a partir das Escrituras de uma forma distante, ou não querermos compreender quem Deus é. Já que nós somos cristãos, já que nós queremos compreender quem é Deus, ou até aqueles que não são cristãos, mas querem compreender quem é o Deus cristão, se faz necessário leitura das Escrituras, oração e uma compreensão histórica, sistemática,
bíblica, uma teologia bíblica sobre os principais pontos, doutrinas e assuntos relacionados às Escrituras. Nós não podemos, por causa da dificuldade de nós estudarmos as verdades bíblicas, nos furtarmos a essa grande e importante responsabilidade que nos cabe enquanto cristãos. Talvez você não vá estudar historicamente todos os pormenores, mas o livro de Tim Chester, isso daqui, vai lhe ajudar a compreender. Então, os aspectos bíblicos, os aspectos históricos, as implicações práticas para a vida sobre essa verdade. Então, nós compreendemos isso. Agora, caso você queira que eu traga esse assunto para o canal, eu estou pensando em gravar alguns vídeos sobre a Trindade, dentro da perspectiva histórica, bíblica e sistemática, apresentar essa verdade. Deixe nos comentários, peça lá, por favor, faça esses vídeos, ou faça alguma sugestão de algum tema que você queira que eu aborde aqui. E por favor, para ajudar o nosso trabalho, peço que você assine o canal, curta esse vídeo e compartilhe com algum irmão, com alguém que você queira que tome conhecimento acerca dessas verdades. Eu fico por aqui e até mais. Outra coisa, só me lembrei agora. Eu vou deixar o link desses vídeos, desses livros, aqui na descrição. Caso você queira comprar, eu vou deixar pelo site da Amazon, site seguro, que você possa comprar esses livros. Até mais, até a próxima, assim o Deus nos permitir.